Fala pessoal do YouTube, beleza? Antes de começar o vídeo, eu quero só avisar que algumas coisas vocês vão estar de fora. Mas assim, vocês podem me chegar aqui no comentário falando sobre várias coisas. Mas não tem problema, eu aceito seus xingamentos. Só por favor, não fale mal do meu canal, falando que o meu canal, você sabe o que. Mas é isso, muito obrigado e até a próxima. Fui. Depois dos horrores da Primeira Guerra Mundial, ninguém nunca mais queria ouvir em outra guerra. E só pra, infelizmente, colocar sua visão só algumas coisas. A Primeira Guerra Mundial acabou em algumas coisas, assim, como a potência do mundo, que aquele ano era bom, você sabe, a Europa, acabou se tornando os Estados Unidos. E também, a Primeira Guerra Mundial daquela época era chamada de a guerra que acabava com todas as regras. E também alguns países não gostavam dessa ideia. Tipo como a Alemanha, que queria vingança, a Itália, que queria espalhar seu poder, a Rússia, que queria espalhar o comunismo, e o Japão, que queria... Bom, na verdade eles queriam só dominar os territórios. Então, Hitler, ele estava fazendo algumas coisas. Primeiramente, ele estava invadindo a Polônia. Não, quer dizer, não totalmente. Antes disso, ele ia pegar... Ele decidiu fazer um pequeno acordo, isso. Ele queria... Bom, ele queria um pedaço de outro país, mas esse país negou. Então, você sabe o que o Hitler fez. Os outros países ficaram por meio... Não mexe. Então, eles fizeram um tratado que se Hitler pegasse aquele país, quer dizer, a metade dele, aí não ia ter mais nada. E acabou? Não. Hitler pegou aquele país, ele pegou toda a parte. Os países não fizeram nada de novo, eles falam... Ei, França, guerra? Não, perdemos várias pessoas. Então, Hitler vai lá e pretende, dominar mais partes. Então ele faz um negócio com a Polônia, e a Polônia vai que não. Que o Hitler quer que a Polônia, deixasse ir passar no território. Só a Polônia disse que não, então Hitler vai lá e conquista a Polônia. Os países ficaram também, não faça isso, então eles fizeram um tratado. Então Hitler, ele vai lá e invade a Polônia. E aí começa a Segunda Guerra Mundial. E esse também começa mais coisas, só que eu só vou só mais uma coisa. A Rússia e a Alemanha até que é um pouco meio amigos. Tanto que a Alemanha fez um tratado para a Rússia, falando que não é para eles atacar em eles. E a Rússia até que aceitou. E também estão na guerra, e também com começar a Segunda Guerra Mundial, vários países estão na guerra. Então, quando a Polônia estava defendendo seu local, eles perceberam mais uma coisa. A Rússia também estava atacando, então o país ficou dividido. Não existia mais Polônia. E também Hitler tinha um novo modo de conquistar, que é o modo relâmpago. E também onde ele usava primeiramente ataques bombardeados para atacar outras partes, daí tanques, e daí ele liberava soldados. Todo mundo corria de medo. E também, por favor, vamos começar. O Hitler, primeiramente, alguns navios foram tentar proteger outras partes. A França também foi. Mas aí começou a guerra a guerra de navios, onde a França e outros países lutaram contra a Alemanha e os seus amigos. E também aconteceu mais uma coisa. A França sabia que eles iam ser conquistados, então eles defenderam uma parte. Só que eles pensavam que os alemães não iam, os nazistas não iam passar em outra parte. Porque você sabe, porque tem uma força muito forte, então ia ser impossível. Mas eles não estavam passando, eles estavam passando, só que não para a floresta, assim, outro lado. Então a França foi lá e esses tinham pequenos. Então eles fugiam do navio e a França perdeu seus soldados. Daí a França e os países fizeram um tratado. Eu não sei, então eles até que deu até um fizinho, uma pausa na guerra. Então todo mundo ficou feliz? Não, porque isso foi conhecido como uma guerra de mentira. Quando esse tratado foi acabado, ele foi lá e invadiu outros países, mais um país. E 4 horas depois ele continuou invadindo outras partes desse país. O cara, você sabe, é um flash. E também a França estava sendo dominada. E também, há muito tempo, e daí, alguns meses depois, a bandeira nazista acaba sendo botada na Torre Eiffel.
e também quer dizer, a França tiveram que fazer um tratado. E só por curiosidade, esse mesmo tem que eles estavam fazendo tratado foi o mesmo tem que a Alemanha assinou na Primeira Guerra Mundial. Então, ou seja, Hitler é um meu pessoal, essa coisa dele. Mas assim, isso continuava mais algumas coisas. Outro país que é aliado na França tava falando que não ia entrar, mas quer dizer, a Alemanha tava começando a falar entre nosso lado, seu inútil. E eles estavam falando, né? Só que eles não estavam algumas sortes, porque eles já tinham passado em uma guerra. E só pra avisar, o Japão tá dominando qualquer área de lá, porque eles sabem são nazistas. E depois daí, várias coisas aconteceram. Primeiramente, como eu posso dizer, aconteceu um golpe da Itália. E que fez a Itália ser no lado dos aliados. E também só pra avisar só mais uma coisa. Outros países que são nazistas e a Alemanha, eles fizeram um tratado onde eles construíram um eixo. E agora vocês sabem o que é. Que é todos os países que é um lado da Alemanha juntos. Deu ruim. Então, a Itália ficou no lado dos aliados. Só que Hitler já estava esperto. Então, alguns dias depois, ele invade a Itália. E a Itália fica dividida em duas partes. Que é o lado normal da Itália, que é muito boa. E que é a liberdade. E o lado fantástico da Alemanha. Várias coisas aconteceram. Sério, várias coisas. E também só mais uma coisa. O Hitler estava bombardeando o pai. Um dos países estavam protegendo a França. Porque Hitler pensava que algum dia eles iam se render. Então mais gasto de um K, ele não se rendeu. Eles estavam muito incríveis. Tá acontecendo mais coisas, mas depois daí aconteceu uma coisa incrível. França, quer dizer, a Alemanha e outros países quer dizer, do eixo, eles foram invadir a Rússia. E aí você deve estar falando, João Carlos, mas você não tinha um assinado tratado lá, não é? Então, eu vou falar o que realmente aconteceu. Sim! Eles assinaram. Só o problema é que o Hitler, eu não sei se você acha sacar do negócio no lance dele. Ele não é um cara que vai gostar de tratados e cagar em tratados. Então ele vai invadir a Rússia. Só que eles acabam morrendo congelados. Então, a Rússia fica com raiva e entra no lado dos aliados. E eles ajudaram muito, sério. Hitler tá mandando soldados loucamente lá. Sério, muito loucamente. E também o Stalin, que é o líder de lá, que é esse cara, ele tava fazendo. Ele deu uma regra, que é mais ou menos o seguinte: sempre quando lá pessoas iam sair de uma área dominada pelos alemães, queimavam as casas. E também aconteceu mais uma coisa, foi que os Estados Unidos eles não entraram na guerra, só daí o Japão atirou uma base marinha. Isso foi um baita golpe. Eu não, desculpa por palavrão, desculpa por causa que se foi palavrão, desculpa, é por causa que isso aqui saiu, porque em 2017 eu falava com os palavrões, só devo dar pouco tempo, devo dizer o pai, então. E também isso causou a solução final, onde vocês conhecem também, então não vou falar. Vocês conhecem muito bem. E também, eu tenho que avisar mais uma coisa. A Rússia estava dominando muito, porque estava pegando seus territórios de volta. Porque sempre encontravam os soldados nazistas não muito bem. E Hitler tava mandando mais soldados lá, mais soldados. Morriam congelados, mais soldados, morriam de fome, congelados. Pegavam, eles estavam capturados. E também quero avisar só mais uma coisa. Que o Japão, eles iam atacar de novo os Estados Unidos. Só que os americanos, eles veem isso no computador. Porque foi um baita, quer dizer, isso ajudou muito os Estados Unidos, porque eles ajudaram muito. Tem até um filme chamado Jogo da Imitação onde aparece esse computador, é muito grande. Então eles veem isso e atacam os japoneses. E nenhum navio americano foi atingido. Mas está um pouco meio dividido, porque eles gostavam muito dos nazistas, porque eles ajudavam muito o país. E eles também os Estados Unidos ajudavam muito eles. Então ele estava um pouco meio confundido. Até quando os Estados Unidos
Brasil, queremos fazer uma base. E o Brasil falou, nem pensar. E daí eles falam, ah, então não é? Então o Ajo vai invadir aí. E eles falam, tá, ok, você vai pegar. E daí, encontrei uma notícia falando que o navio brasileiro foi atacado com um submarino alemão. Então, eles falam mais ou menos assim, de novo? Ah, eu vou entrar na guerra. E daí, bastante disso. Quer dizer, bom, como posso dizer, o nosso país entrou em guerra em 1942, mas só em 1944 eles realmente foram, porque eles vão pegar mais suprimentos e mais coisas importantes. E tá bem, só pra avisar, bom, tá vendo, tudo bem, o golpe tinha acontecido com os alemães, quer dizer, com os japoneses. E também a Rússia, eles invadiram uma parte de um país, porque eles pensavam que os alemães iam atacar, porque o motivo deles tiveram que queimar as casas, porque os alemães estavam ficando com poucos suprimentos, então isso dá muito ruim. Então o Hitler viu isso e falou, qual é só vai suprimentos lá, então eu pego e faço mais as coisas. Foi isso que ele falou. Então a Rússia vai lá e domina essa parte. E também eles tinham que defender uma parte da Rússia. E eles estavam até com um lema chamado nenhum passo para trás. Só tem um problema. Algumas pessoas falam, eu quero sair da Rússia. Mas Stalin falou, não, isso vai dar um baita golpe moral dos soldados. E conclusão, a Rússia estava vindo de novo. Isso sempre acontece, sério. Então eles perderam essa parte. Infelizmente eles perderam essa parte. Mas depois daí aconteceu mais uma coisa, que foi eles quando os soldados nazistas estavam lá, eles tacaram um tanque lá, fazer um míssil lá, deu certo. E deu daí 1944 aconteceu o dia D, e foi vários soldados invadiram uma parte. Eles quase perderam o dia D, os aliados, só que graças às partes bom, mas já suportes, bom, como eu posso dizer, aviões e isso, e paraquedistas, deu muito certo. E também rola uma história muito engraçada, que os alemães viam tanques na praia da Alemanha, só que não eram tanques, eram só enfeites que os aliados tinham botado nisso. E também usavam um som para parecer que eram reais. Isso dava muito certo, sério, várias partes pensavam que eram isso. Já que o Brasil entrou na guerra, existe mais coisa muito emocionante que isso vai dar em outro vídeo, que é mais ou menos isso daí. Eu vou botar só uma imagem como é que vai ser. 3 brasileiros lutando contra italianos e talvez só tentando trazer a Itália de volta. E os nazistas contaram isso. Acho que vocês sabem. Então depois disso tudo, a Alemanha estava sendo pega, muito pega. Então a Alemanha versus o mundo. Isso estava dando muito ruim. Tanto que, olha só, o Hitler, ele também, já que ele não tinha muitos soldados, então ele pensou, eu vou botar alguns soldados, quer dizer, algumas pessoas que eram jovens e velhos para lutarem comigo. E foi isso que aconteceu. Mas isso não deu muito certo não, porque aconteceu várias coisas. Então Hitler, ele tá escondido de um bunker junto com a sua esposa, e tinha a esposa, então 2 dias. Ele ficou 2 dias nesse bunker porque ele já sabia que ela estava perdida, então, bom, ele cometeu suicídio. E se você conhece ele falando que ele não cometeu suicídio, ele deve ter fugido, mas nunca sabemos. Então só faltava só uma parte, o Japão. E também graças a isso, surgiu essa foto incrível, onde mostra vários soldados levantando a bandeira americana. Essa foto é muito incrível. E o pior que, tipo assim, os aliados estavam falando, Japão, por favor, se rende, a gente tá cansado disso. E o Japão falava, não! E tava ruim. E alguns cientistas, como Albert Einstein, falava que Estados Unidos, eu tô com medo que o Hitler construa uma bomba. Isso aconteceu faz muito tempo, quer dizer, quando a guerra começou. Então, a parte inicial ia ser, bom, você sabe, a Itália. Só que já que tava tudo livre lá, então eles iam usar isso no Japão. E você sabe o que aconteceu. 2 bombas caíram em Hiroshima e Nagasaki. E a primeira bomba não deu certo, isso ainda não se rendeu. A segunda bomba também não se rendeu.
Mas eles falam que eles vão lançar uma terceira bomba. Então o Japão falou, não, por favor, não, a petróleo já tá perdendo muito. E daí aconteceu a coisa, vocês sabem. E a Alemanha foi ocupada, agora não existe mais a Alemanha. E o mundo viveu em dois lados, a Rússia e o Japão, quer dizer, e os Estados Unidos. E aí começou a Guerra Fria, onde mais ou menos o seguinte. Os dois países eles disputavam contra, vocês sabem, tecnologia, esportes, tudo. E aconteceu várias guerras, onde mais ou menos o seguinte. Onde eles pegaram vários países que precisavam de ajuda. A Rússia e isso causou várias guerras, com a guerra do Vietnã, a guerra da Coreia, até a guerra da Venezuela, acho que esse é o nome. Onde era o Estado Islâmico que estava lutando contra, bom, o país, antes do país se tornar comunista. E é isso, tomara que isso nunca aconteça. Muito obrigado. Tomara que uma terceira guerra mundial nunca aconteça. É isso, muito obrigado. E até a próxima. Fui. Há muito tempo depois. Conseguimos! Chupa, Estados Unidos. Coisa do Norte! Não! Deu ruim.